Senhor presidente, eu pediria que, se fosse possível, acrescesse o tempo que foi deixado pelo advogado para completar o tempo dele. Com certeza. Quantos minutos? Mais 6 minutos. Senhoras e senhores, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, é uma honra poder retornar aqui a essa tribuna. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus a possibilidade de eu ter presidido essa casa e estar no 4º mandato de deputado federal na companhia de muitos que aqui estão. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Marcelo Nobre, brilhante advogado, que fez a defesa técnica e que vem tentado fazer essa defesa ao longo desse tempo, que muitos falam que é o maior processo, esquecendo-se que teve processos que demoraram mais, eu vou falar um pouco sobre isso, mas vou construir o raciocínio no seu tempo devido. Eu vou falar mais politicamente e menos tecnicamente, até porque a grande maioria que aqui está sequer conhece o processo, sequer quer conhecer o que está dentro do processo, sequer quer ter vontade de ouvir qualquer tipo de argumento, que já veio aqui com uma decisão pré-tomada. Aliás, marcar uma votação como essa, a véspera do processo eleitoral, é querer transformar isso num circo. Nós não somos julgadores por natureza, nós não temos o hábito do julgamento, principalmente aquilo que é técnico. O plenário é soberano. O plenário é soberano. Eu, na minha vida desse parlamento, no meu 4º mandato de deputado federal, aqui tive a oportunidade de militar, ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, ser líder da minha bancada do PMDB, que muito me orgulhou, e vim ser eleito à presidência dessa casa, nesse mandato que está sendo concluído pelo nobre presidente Rodrigo Maia, em função da minha renúncia, em 1º de fevereiro de 2015, com a maioria absoluta desse plenário, 267 votos, o que eu agradeço a todos vocês que me sufragaram naquele momento. Estamos aqui vivendo um processo de natureza política dentro de um conceito de denúncias do chamado Petrolão. As denúncias do chamado Petrolão, que é um esquema criminoso montado pelo governo do PT para financiar as campanhas eleitorais e para o seu enriquecimento próprio. Senhor presidente, eu gostaria da minha palavra segurada. Deputados, ele está com a palavra, depois vai ter discussão. Deputado, por favor, senão eu vou ter que suspender a sessão. O deputado está com a palavra. O deputado Eduardo Cunha está com a palavra. Ele culminou com o início de denúncia de mais de 40 parlamentares, no momento em que foram abertas essas dezenas de inquéritos, entre eles a mim e também, no caso, naquele momento, o presidente do Senado. Eu tive a oportunidade de mandar uma carta para a grande maioria dos parlamentares, com anexo, com muitos detalhes. Eu não sei se aqueles tiveram a paciência, eu peço perdão por ter abusado da paciência de quem recebeu, se teve a oportunidade de lê-la. Mas, efetivamente, dentro desse conjunto, houve uma diferença de tratamento com relação a mim. Não há a menor dúvida com relação a isso. Todos aqueles que têm denúncia no Supremo Tribunal Federal, só tem 2 parlamentares que tiveram denúncias recebidas. Eu e o deputado Nelson Meure, que foi agora há pouco tempo atrás, sendo que eu já tenho 2. Quantos inquéritos viraram denúncias e quantas denúncias foram apreciadas? Querer achar que que conviveu com a gente aqui, que nós éramos oposição ao governo do 1º mandato do ex-presidente Lula, em 2006. Em 2006 estávamos aqui disputando convenção no PMDB, para que o PMDB lançasse uma candidatura própria contra a reeleição do Lula, e perdemos a convenção por poucos votos. Quem viveu esse momento? Naquele momento, infelizmente, eu estava tão equivocado na minha vida política que a gente apoiava um candidato que não merecia o apoio. Foi até bom não ter ganho. Mas, efetivamente, nós estávamos na disputa.
E, consequentemente, isso mostra que nós não poderíamos estar participando de governo, quanto mais do esquema criminoso que o PT montou, e ser chefe de Petrolão. 2006, que quando teve as operações, às quais vieram a primeira denúncia, eu era aqui radicalmente oposição, botando a CPI do Mensalão, assinando, participando, fazendo valer aquilo que foi decidido na CPI, e que levou muitos dos PT para a cadeia. Então, efetivamente, essas denúncias que vieram contra mim e, consequentemente, com a minha família, não tem comparação. O prazo médio de aceitação de uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal são 662 dias. No meu caso, menos de 60 dias. Uma denúncia existente contra o presidente do Senado há 3 anos e 8 meses e não é apreciada no Pleno Supremo. Vai por aí afora a diferença de tratamento que foi dado com relação a mim, enquanto aqueles outros, que efetivamente podem ter ou não, porque eu não quero pré-julgar ninguém, não. Eu não acho que ninguém seja culpado, todo mundo tem o direito à presunção de inocência. Então, efetivamente, o tratamento, ele é diferenciado. Aí, nós vivemos esse período da eleição que eu fui eleito presidente, e desde que eu fui eleito presidente da Câmara, o que aconteceu aqui? Um governo que enfrentou a minha eleição, perdeu, contra a oposição, que também perdeu naquele momento, e que depois o governo que não tinha maioria parlamentar nessa casa, tanto que não tinha, que o candidato que me enfrentou, o ilustre ex-presidente Quinalha, a quem eu tenho muito respeito, muito apreço, mas teve o mesmo número de votos que teve para poder resistir ao processo de impeachment, mostrando que o governo não tinha maioria parlamentar. E essa falta de maioria parlamentar do governo levou ao quê? A que o governo sofresse seguidas derrotas nessa casa. Longe de falar que nós fizemos pauta-bomba, como a presidente mente nos seus depoimentos, como mentiu aqui, pauta-bomba que teve nessa casa, a bomba era o governo, não era a pauta. Efetivamente, o que nós votamos aqui de pauta-bomba? Redução de maioridade penal, que a bancada não gosta, a terceirização que a bancada não gosta, as pautas de segurança pública que a bancada não gosta, a PEC da bengala que a bancada não gosta, porque pauta-bomba aqui tiveram 2 emendas e medidas provisórias que o plenário aprovou, que o governo vetou e que o veto foi mantido. Nunca houve uma pauta-bomba. A outra, que foi a PEC da AGU, o governo apoiou. E não, depois faltou atrás, o segundo turno nós não pusemos para votar. Essa é a verdade, nunca teve pauta-bomba nessa casa. E a casa, no meu exercício da presidência, no seu primeiro ano, teve 40% a mais de projetos votados do que o recorde obtido nessa casa, que foi 2007, que era a presidência do Quinalha naquele momento. 40% a mais no ano de 2015. Nós votamos PEC aqui, quinta-feira de tarde, com 8 destaques e todo mundo no plenário votando. Foi o maior período de produtividade que eu espero que se repita. Desejo todo sucesso ao presidente Rodrigo Maia e que possa votar também dessa forma. Mas votamos. Votamos todas as matérias como a reforma política. Se saiu a reforma boa, a reforma ruim, porque o PT estava travancando na Comissão de Constituição e Justiça, nós avocamos para o plenário. E aí, efetivamente, foi aquilo que o plenário desejou. O plenário desejou. E aí nós vimos a seguinte situação política. Entrou a abertura de inquérito, começou aqui, não, tem que pedir a saída do presidente. Aí entrou um delator falando, saída do presidente. Ah, votou a redução da maioridade penal, saída do presidente. Ah, o delator mudou, saída do presidente. Ah, entrou a denúncia, saída do presidente. Ah, aceita a denúncia, saída do presidente. A cada fato, todo mundo vinha com o mesmo discurso, que era político. Enquanto isso, o que a gente tinha aqui? 53 pedidos de impeachment entraram durante a minha gestão. 53. Não tem parâmetro na história de nenhum governo até agora. 53. Eu recusei 40. Aceitei 1 e 12 não deliberei. 40. E aí, no meio desse caminho, aproveitaram e surgiu a denúncia da representação. Entrou os partidos que sempre foram à Procuradoria, protocolaram, pintaram, bordaram, pediam saída, todo dia fazia, entrava com o mandado de segurança do Supremo contra a votação da redução da maioridade, entrava contra a terceirização, entrava contra tudo, porque o objetivo era político, não queria ser enfrentado. E aí, entraram com a representação no Conselho de Ética. Uma representação baseado no ofício que foi feito à Procuradoria e respondido se tinha conta em meu nome ou da minha família.
E aí foi respondido sim, isso lastreou a entrada. Quando lastreou a entrada, a representação entrou e começaram a me acusar de manobrar o Conselho de Ética. O presidente do Conselho de Ética, ele queria abrir a porta da geladeira para acender a luz para aparecer. O único processo na vida dele que ele poderia ter uma prensa, uma imagem. E o que ele fazia? Errava propositalmente. Primeiro, colocou para sortear um relator do meu bloco partidário, que não poderia ter colocado. E aí depois esse relator teve que ser substituído. Foi substituído, foi retirado. E aí quando retirou, atrasou. Aí designou um novo relator. Aí, aquelas coincidências. Dia 2 de dezembro, eu aceitei o pedido de impeachment. Aí entraram com pedido de busca e apreensão, entraram com pedido de afastamento, que eu vou, se tiver oportunidade de falar sobre ele. No dia da execução da busca e apreensão, ele fez a votação do parecer do novo relator. Aí pediram vista, ele não deu. Não podia dar vista, como se vista fosse uma obrigação, não fosse um direito de cada um de vocês. E o que é que deu? Obviamente anulou a votação, porque era um direito de pedido de vista. E quando anulou, já tinha votado no recesso. Aí vem e faz um aditamento. Eu acho engraçado que a gente foi para a comissão do impeachment, e na comissão do impeachment, quando eu, como presidente, recebi uma nova peça em aditamento e mandei notificar a presidente da República, ou seja, com os 10 dias de prazo para que ela pudesse apresentar a sua resposta, antes do início da comissão especial, entraram com questão de ordem lá, e o Rogério Rosso, que era o presidente da comissão, acolheu, recorreram para mim, e eu mantive a decisão, retirei o aditamento que eu mesmo tinha aceitado, e isso foi objeto do Supremo Tribunal Federal, do mandato de segurança que entraram, e consideraram que a Câmara tinha que se ater à denúncia originária, que não poderia ter aditamento, teria que ser um novo pedido de impeachment. Mas para o impeachment serve, não para Eduardo Cunha não, adita tudo. Aí aditaram dizendo que tinha 5 novas contas, nunca apareceu, não apareceu nem a primeira, que dirá as 5 outras novas. Aí a denúncia que foi apresentada, porque, veja bem, gente, eu falei isso na Comissão de Constituição e Justiça, e foram falar que o tom que eu estava fazendo ameaça. Não fiz ameaça nenhuma. 160, em torno de 160, entre 150 e 170 parlamentares, tem ou inquérito, ou ação penal, ou denúncia, ou investigação, que todo inquérito, ação penal, denúncia, tem que ter uma peça acusatória. Todos. Agora, tínhamos o exemplo do Celso Russomano, tinha sido condenado a 2 anos e 2 meses na primeira instância por peculato. Veio, se elegeu deputado, veio para o Supremo, e por 3-2, ele ganhou para a absolvição dele. Imagine se apresenta a quebra de decoro pela peça de acusação contra ele, e caça o mandato dele e ele é absolvido. O que acontece é que a peça de acusação do Ministério Público, ela não pode servir como parâmetro de quebra de decoro. O regimento interno do Senado esclarece muito bem o que é vantagem devida. Não é vantagem devida, é aquilo que não pode ser cobrado pelas cláusulas do Código Penal, e sim aquilo que, porque o Conselho de Ética não tem capacidade de fazer instrução probatória, nem poder para isso. Não se cabe isso nesse momento. E o que aconteceu? Agora mesmo tem um exemplo. Não tem 2 semanas, a professora Dorinha foi condenada a 10 anos e 8 meses pelo relator, ficou em 2-2, pediram vista e vão voltar. Ou seja, a condenação, se der, a perda de um mandato é automática. Está prevista na Constituição Federal. Não dá para a gente trazer para quebra de decoro a discussão sobre as acusações formuladas pelo órgão acusador contra qualquer parlamentar. São 160 de média que têm acusações que espero e deverão ser a grande maioria inverídicas. Porém, não dá para trazer aqui para apreciação do processo do Conselho de Ética e sim do processo judicial do Supremo. E o que acontece? Depois, apresentaram esse aditamento. O Conselho votou de admissibilidade sem considerar a parte do aditamento e sem considerar discussão de vantagem devida. Foi aprovado por plenário desse jeito. Está aqui o deputado Paulo Aze, que levantou isso no plenário do Conselho de Ética na época. E o que aconteceu? O relator resolveu fazer a instrução probatória como se existisse aquilo tudo e que nada daquilo fosse aprovado pelo Conselho. E o que deu? O que deu? Que ele
fez um relatório, instrução probatória, foi ouvir testemunha do processo penal, testemunha que está sendo ouvida pelo Supremo agora, na ação penal que está lá, que não tem nada a ver com o problema de conta. Quando surgiu o negócio das contas, que o deputado, o nosso querido Marcelo Nobre já falou, é importante dizer o seguinte: a carta que eu mandei, fiz um site, anexei pareceres, eu sei que é difícil, as pessoas não vão ver, não leem, mas nós juntamos aqui Francisco Rezec, juiz da Corte de Haia, porque o trust foi definido pela Convenção de Haia de 1985. Ninguém melhor que o ex-presidente Supremo e juiz da Corte de Haia para definir bem o que é o Instituto do Trust. A pergunta que me foi feita na CPI é se eu tinha conta não declarada. Eu quero saber cadê a conta, qual o número da conta. Conta é aquilo que você, que tem uma conta no Banco do Brasil, você chega lá e você tem um talão de cheque, você saca dinheiro, você tem acesso à conta. Que acesso? Que conta é essa que você não consegue movimentá-la, que você não consegue acessá-la, que você não tem o seu dinheiro? O que é o trust? É uma instituição que você transfere o patrimônio, ele não lhe pertence mais. E patrimônio que eu tinha adquirido na minha vida há muitos anos. Eu pediria ao senhor presidente que me permitisse e que descontasse meu tempo. Vou descontar o tempo, tá? Fique tranquilo. E efetivamente... Gente, vamos respeitar o orador na tribuna, por favor. Eu pediria que Vossa Excelência depois me desse a prorrogação dessas interrupções. E aí, o que acontece? O trust detinha o patrimônio meu, de muitos anos, a qual eu transferi há muitos anos, e esse trust não me pertence. Cabe a mim o direito de ser o beneficiário em vida com a família e sucessão em morte. E o que quer dizer ser beneficiário? Eu não vendo o patrimônio que está no trust, eu não transfiro o dinheiro que está no trust. O que acontece? Se o trust pegasse e dilapidasse todo o patrimônio, só caberia a mim uma ação judicial para tentar me ressarcir, mais nada. E nessa história que o trust é revogável e irrevogável, quando eu morro, o trust torna-se irrevogável em qualquer circunstância. Falsidade eu incorreria se declarasse. E aí estão os pareceres, não sou eu que falo isso não, quem fala é Francisco Rezec, quem fala é Tadeu de Chiara, quem fala os pareceres que eu juntei. Agora, a pergunta não me foi feita de outra maneira, ela me foi feita, eu não tinha conta. E quando foi respondido e colocado com relação à família, aí que vem a maldade para a resposta ser sim, porque a minha esposa tinha conta sim. Minha esposa não é deputada, e a conta dela não era obrigada a ser declarada, porque estava dentro do limite de saldo da obrigação de declarar, que é $100 mil no fim de cada exercício. Então não tinha obrigação de declarar. Minha esposa não é deputada e não deveria ter sido objeto. O que suportou foi uma pergunta: Eduardo Cunha é família? Não tem ninguém aqui que pode ser processado por quebra de decoro de família. E aí o que acontece? Recorri à CCJ de todas as ilegalidades. Todas as ilegalidades. Como já falou o nosso querido advogado, o novo relator que mudou de partido, do aditamento, da votação que foi feita, em desacordo com o que nós fizemos aqui no impeachment, que foi decidido pelo Supremo, quando você chama o painel eletrônico, fizeram manobra para não votar um dia, porque iam perder. Aí eu que faço a manobra, não, mas é a manobra do bem, foi feita pelo presidente do Conselho, virou do bem. A manobra para me caçar, ela é do bem. Então, o que acontece? Nesse meio tempo, o processo de impeachment saiu, né? Saiu. Nós tivemos o prazer, e isso ninguém vai conseguir. Por mais que o PT brigue, grite, xie, chore, esse criminoso governo que vocês fazem parte foi embora. E graças à atividade que foi feita por mim, quando eu aceitei a abertura do processo de impeachment, e que essa casa autorizou e que afastou esse governo corrupto do PT, afastou essa presidente inidônea, essa presidente que comandava um governo de corrupção. Essa que é a verdade. Gente. E esse processo de impeachment... E esse processo de impeachment é que está gerando tudo isso, porque o que quer o PT é um troféu para poder dizer que é golpe. Olha lá, quem abriu foi caçado. É golpe. Vamos gritar que é golpe. Vamos para a rua gritar que é golpe. Golpe foi dado pela presidente. Golpe é usar o dinheiro do Petrolão, segundo o marqueteiro, para poder pagar o caixa 2 de campanha. Isso é que é golpe, com o conhecimento da presidente.
Aí, veio o quê? Imagina, terminou o processo, autorizou, no dia seguinte, 6 novos inquéritos foram abertos contra mim, 6. E aí veio o pedido de afastamento, que tinha sido feito em dezembro. O pedido de afastamento tinha 11 motivos, risíveis. Primeiro, votamos aqui a lei da repatriação. Ora, eu votei rápido porque eu tinha interesse. Foi um projeto da presidente da República, da ex-presidente, graças a Deus, e que veio com urgência constitucional. Como é que não vota um projeto com urgência constitucional que tranca a pauta? Outro, o deputado Heráclito Forte apresentou um projeto para mudar a lei da delação. E ele fez isso, não sei se ele está no plenário, deputado Heráclito. Vossa Excelência fez a meu pedido para evitar que um delator mudasse a delação. Só que Vossa Excelência apresentou o projeto 2 meses depois do depoimento do delator. 2 meses depois. Esse é um dos motivos de afastamento. São risíveis. Nós apresentamos uma contestação, nada. Sabe por quê? No dia 3 de maio, a rede entrou com uma DPF, porque eu não poderia continuar. Porque todo o discurso aqui do impeachment era: não, o Eduardo Cunha vai ser vice-presidente da República. Não podemos deixar ele ser vice-presidente da República. E aí, no Senado, tiveram que mudar o discurso. Aí o que acontece? Simplesmente, quando se chegou no dia 3 de maio, apresentaram uma DPF na condição de réu, já tinha denúncia aceita, não poderia assumir a presidência da República interinamente. DPF entrou 3 de maio às 5 da tarde, pautaram para quinta de manhã. Quinta, 2 horas da tarde. Aí o relator que estava com a ação de afastamento resolveu se antecipar, deu uma liminar e me afastou, numa decisão que ele mesmo diz, excepcional e não prevista na Constituição. E o que essa casa fez? Aceitou. Não é o Eduardo Cunha, não. Amanhã vai ser qualquer um de vocês. Da mesma forma que os 160 que têm ações ou inquéritos, amanhã serão com vocês também, porque qualquer um na disputa política aqui vai chegar e vai colocar uma representação, e se quiser vai caçar, vai acontecer a mesma coisa, vai afastar qualquer deputado. Porque quando prenderam o Delcídio no Senado, pelo feito de prisão, deram critério de prisão em flagrante, ainda submeteu o plenário. Aqui afastou, ignoraram que existe plenário. Ignoraram que uma medida cautelar, a única prevista na Constituição, que é a prisão em flagrante, tem que ser submetida ao plenário. Deveria ter submetido ao plenário. Mas não, todo mundo se calou, porque tem que contra o Eduardo Cunha, vamos embora. Amanhã é contra vocês. E aí, a gente tem várias situações. Nós vivemos aqui um processo puramente de natureza política. Não tenho dúvida disso. Nós estamos debaixo das eleições, estamos debaixo da vingança, do troféu que querem obter. Alguns sequer vão prestar atenção no que a gente está falando, vai esperar a hora de votar para ir embora, para chegar lá poder dizer no seu estado: votei para caçar Eduardo Cunha. E aí, não, o Dilma foi diferente, um crime de responsabilidade. Presidente, e o que aconteceu? Ué, quem acha que tirar a Dilma foi uma coisa política e parlamentar, pode concordar que seja com todos. É só por vingança. Alguém tem dúvida que se não fosse a minha atuação tinha tido processo de impeachment? Alguém tem dúvida se eu não tivesse autorizado ter impeachment? Alguém tem dúvida se eu não tivesse conduzido a votação ter impeachment? Alguém tem alguma dúvida disso aqui nessa casa? Duvido que tenha. Essa é a razão da bronca do PT e seus assemelhados ou seus asseclas, que vivem na sua órbita e que acabam tramitando nos estados em função disso. Senhor presidente, a gente vive um processo, como eu estava falando, de natureza política, e que não adianta falar, eu posso falar aqui 30 horas, documentar sobre cada denúncia, responder cada ponto que quiser, submeter a qualquer interrogatório, eu estou preparado para isso, mas não adianta, vocês não querem ouvir, vocês não vão querer ouvir. Obviamente, Vossa Excelência vai conseguir ter um dia de prazer. Mas, presidente, a gente está aqui vivendo um processo que a gente chega à seguinte conclusão: não adianta, obviamente, ter defesa, não adianta nada, afasta um presidente ou um deputado, a casa não reage, ex-deputado pode entrar no plenário. Deputado afastado, eu não posso entrar, não sei exercer meu direito de defesa. Qual é a diferença que tem de 4 meses depois eu subir nessa tribuna, eu poder estar todos os dias com vocês, podendo conversar com alguns que possam se dispor a ouvir meus argumentos de defesa?
é completamente diferente. Não há possibilidade de vocês acharem, até os que não gostam de mim, ouvir os argumentos. Eu, muitas vezes, todos os processos de cassação do mensalão, eu votei a absolver todos. Eu não votei para caçar ninguém dentro do processo mensalão. E tem aqui deputados do PT no exercício do mandato que é testemunha disso. O que acontece? Nós temos que ter o direito ao contraditório, o direito a mostrar os nossos argumentos, o direito a nos prepararmos para isso. O que fizeram com isso tudo? Não, foi só um instrumento de covardia. Além de fazer uma covardia, de não me permitir estar aqui com vocês para debater, ainda partiram para atacar minha família. De uma forma tal, que eu não vi igual até hoje em nenhuma circunstância. Me atacar, está tudo bem. Agora, poderia ter um mínimo de respeito pela minha família. Não, fique tranquilo. Eu sou um ser humano, chorar eu posso chorar, não tem nenhum problema. Eu sei que você gostaria muito que eu fizesse isso. E possa ser que eu faça. Veja bem, eu posso estar, nesse momento, pela última vez ocupando essa tribuna, se a decisão de vocês for a decisão de me condenar. Certamente, a minha vida está há muitos anos focada aqui nesse parlamento. Uma forma injusta de você tirar e caçar o voto dos meus eleitores, que foram 232 mil no Rio de Janeiro, a terceira votação, e não, o vice-presidente foi votado com 54 milhões junto com a presidente, diferentemente do meu suplente. Efetivamente, vocês vão estar não só viltando a vontade dos eleitores, mas como também tirando a posição política, que não foi nem negada para o presidente do Senado, porque fizeram o absurdo de fatiar a Constituição. Aqui não se respeita o regimento. É óbvio que o Código de Ética, o seu artigo 14, inciso 4, fala que é um projeto de resolução que tem que ser votado. É óbvio, como o presidente Lewandowski, presidindo a sessão do impeachment, admitiu destaque na pronúncia e admitiu destaques no próprio dia da votação. O erro foi destacar o texto da Constituição que não poderia ser destacado, porque a pena é conjunta. Não se poderia ter a condenação da presidente que não fosse com a perda dos seus direitos políticos. Isso lá na frente vai ser julgado. Mas lá não foi negado o direito, que até isso aqui, para mim, estão querendo negar. Não permitir que se vote o projeto de resolução. A maioria quer me caçar, vai me caçar de qualquer jeito, volta de qualquer jeito. Qual o problema? Pelo menos cumpre o regimento, cumpre o regramento, faz as coisas corretas, porque isso é uma coisa que ninguém pode negar, é que eu conheço o regimento dessa casa, é que eu exercitei, nenhuma questão de ordem minha decidida foi revogada no Supremo Tribunal Federal, apesar de vários mandatos que vocês entraram. Então, eu posso estar ocupando pela última vez, se não for da vontade de vocês, me absolverem, ou pelo menos permitir os destaques que possam ser votados. Essa forma que eu estou exercendo aqui agora de defesa, é uma forma muito mínima, dos anos que eu passei aqui, pela importância que teve no processo político desse ano, pelo processo de impeachment que a gente viveu, e da qual a responsabilidade foi feita pela casa ao fim, não há dúvida nenhuma, mas eu estou pagando o preço de ter o meu mandato cassado por ter dado a continuidade do processo de impeachment. Isso é público e notório, e ninguém vai conseguir tirar isso. É o preço que eu estou pagando para o Brasil ficar livre do PT. Essa é a grande verdade que está acontecendo. Essa é a grande verdade que está acontecendo. Estão me cobrando o preço, e eu estou fazendo questão de falar daqui mesmo, estão me cobrando o preço de ter conduzido um processo de impeachment que não teria outro em condição de fazer naquele momento. Na verdade, é bom que se fala, quando se fala das chantagens, chantagem foi feita em cima de mim, ofertas foram feitas em cima de mim, e eu as recusei, a tal ponto que o secretário da mesa, na época, está aí para testemunhar, já estava no cofre assinada a autorização há 30 dias, aguardando a ordem cronológica, porque já estava decidido há 30 dias a minha decisão com relação ao processo de impeachment. Tem aí o testemunho do doutor Silvio Avelino, que pode, autorizado por mim, a revelar. Então, eu queria aproveitar nesses momentos e dizer a vocês o seguinte: eu peço a vocês que me julguem com isenção. Não vou pedir aos meus adversários que me julguem com isenção. Não vou pedir a vocês que olhem
que eu vou ser cassado por supostamente ter mentido uma CPI, a qual eu instalei como presidente. E eu não menti a CPI. Eu não menti. Não tem a conta, o número da conta e o banco da conta, que seja a conta movimentada por mim. Cadê a prova? Não trouxeram uma prova. E eu estava numa CPI espontânea, não estava sob juramento, e a nossa Constituição não nos obriga a fazer prova contra si mesmo. Então, se efetivamente esse plenário chegar à conclusão que vai acabar com a minha carreira política e que vai causar o que vai causar com a minha família, não tem problema. A decisão é soberana de vocês. A mim, como deputado, eu só cabe pedir o voto. Eu peço a vocês que tenham a isenção de ver sobre aquilo que eu estou sendo acusado e aquilo que eu estou sendo condenado. Não me julguem pelaquilo que está colocado na opinião pública. Não me julguem pelaquilo que vocês não conhecem de peça. Não me julguem pelo ouvir dizer. Julguem pelaquilo que eu sou acusado, porque a Câmara, quando fez o impeachment, ela autorizou a abertura. Quem julgou foi o Senado. As provas, a discussão, foi tudo feito no Senado Federal. A Câmara só autorizou. Aqui não, vocês estão me julgando. Vocês estão me condenando. Nenhum de vocês conhece uma peça de um processo que tem 7.000 páginas. Nenhum conhece. Nenhum conhece. O que vocês vão fazer é simplesmente uma justiça. Vão fortalecer bastante o discurso do golpe e vão permitir que encerre uma carreira política que, com avanças ou desavenças, o parlamento, eu não desejo isso aos meus adversários aqui. Eu gosto de enfrentá-los, eu gosto do debate. A sociedade tem que ser representada por todos os segmentos, goste a gente ou não. Nós somos aqui parte de uma sociedade. Aqueles que não gostem de mim pelas minhas posições, ou que não gostem de mim pela pauta que eu adotei, eu diria a vocês, tem outra maneira de me enfrentar. Me derrotem nas urnas, me derrotem no debate. Eu não preciso aniquilar os meus adversários para que eu possa me sobrepor. Eu pediria a vocês o voto, que Deus possa iluminar vocês, e muito obrigado a todos vocês.